Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para um importante react após a magnífica vitória do Palmeiras ontem sobre o Botafogo. Jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, elimina o Botafogo, recoloca o Botafogo em seu devido lugar e garante ao Palmeiras uma vaga nas quartas de final. O que para muitos já era o objetivo dessa competição, eu discordo, para mim o objetivo é título, não quer dizer que seja fácil, é difícil, mas o objetivo tem que ser título. Então o Palmeiras dá mais um passo rumo ao seu objetivo e garantiu mais uma bela quantia em dinheiro, em premiação, né? Então o Palmeiras fazendo o que tem que ser feito e passando ao largo de comentários que sempre buscam depreciar as nossas conquistas. Né? Ou é porque o adversário é fraco, o grupo é fraco, ou o adversário é covarde. Nunca é mérito do Palmeiras. E, ano após ano, sem mérito nenhum, o Palmeiras segue conquistando, né, títulos, fazendo campanhas brilhantes, sendo protagonista do futebol brasileiro. Aturem. Vamos ver o que o Abel tem a dizer, ou o que ele disse ontem após essa magnífica vitória. With a lot of dynamic, we create many opportunities. In my opinion, one of the best players in field was the opponent goalkeeper. But what we até agora ele falou que gostou muito da dinâmica de ataque e que um dos melhores jogadores em campo foi o goleiro deles, o John. Did during all match, we deserve it. Nós merecemos. Even before the 9 minutes, because we did very well. We cannot let them play with the ball too much. Não deixamos o adversário ficar com a bola, merecíamos ter ganho nos 90 minutos. And we keep the ball. We try to find the spaces behind line our opponents. The way we arrive in the area of the opponent, we create a lot and we deserve it before 9 minutes to score. But in the end, I think we were better than our opponents, and we continue in this tournament. Is our goal, and now we will fight until the last minutes in next game to continue in this tournament. Uma respostinha padrão, só que em inglês, né? Nós buscamos o espaço atrás das linhas do adversário, conseguimos manter a bola perto da área do adversário ou dentro da área do adversário. De fato, se você checar as estatísticas, o Palmeiras teve muitos toques dentro da área do Botafogo e, de fato, foi merecido. O Palmeiras jogou melhor e mereceu a vitória. Thank you. We'll now open it up for the room for questions. If you have a question, raise your hand. We're going to start right here in the second row. Abel, tudo bem? Parabéns pela classificação. Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar, contar para a gente se você já teve algum tipo de conversa com o Paulinho, jogador que decidiu a partida. Eu até acompanhei os seus passos ali depois do jogo, cumprimentando alguns funcionários, alguns jogadores. Já conseguiu ter algum papo com o Paulinho? E se não teve ainda, o que você diria para o Paulinho agora, depois de toda a dificuldade, né? A lesão que ele vem sentindo, toda a adversidade que ele enfrentou para colocar o Palmeiras nessas quartas de final histórica para o clube? Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos, e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes, mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele e nós trouxemos-lo, sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos porque foi também, ninguém obriga ninguém. Nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto. Só que nós temos um espírito, não é? Quando
nós não devemos subestimar aquilo que este grupo é capaz de fazer. E passados 5 anos ainda é preciso continuar a provar que esta equipa não desiste, que esta equipa aprende. Mas, como eu já disse também várias vezes, sei onde é que estou. Nós também sabemos onde é que estamos, sabemos no clube que estamos. Mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio, então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele não só ele, mas ele foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário. Isso é ótimo. Tá poético o Abel hoje, né? A bola foi a beijar a rede do adversário. O Paulinho foi uma aposta do Palmeiras diante da situação clínica dele no Atlético. Todo mundo sabe do potencial dele, todo mundo sabe do que ele é capaz de fazer. O pessoal do Atlético já sabia que ele estava com esse problema na canela. E continuou usando. E foi piorando. Aí teve que operar. Muito bem. Operou. O Palmeiras sabia que ele tinha que operar, fez os exames antes da primeira operação e entendeu que seria possível contar com ele para o Mundial, que ele estaria plenamente recuperado até abril. Só que uma recuperação que você faz previsão, você não sabe como vai ser o organismo do atleta de fato. E o fato é que o Paulinho precisava de mais tempo de recuperação. Então, o Palmeiras meio que acelerou a volta dele para abril, tentou fazer com que a previsão se concretizasse, mas não era possível. E aí ele começou a ser usado e o tempo que ele teria que estar ainda em repouso, ele começou a forçar de novo a cicatrização interna do osso. Isso aí eu perguntei para médico ortopedista de alto rendimento, tá? Não estou falando de chute, nem de que eu ouvi falar, tá? É uma lesão que não deixa o jogador bichado. Isso é sempre importante falar. Bichado. Não é bichado. É só uma recuperação que não está completa, que precisa ser completada. E até a expectativa é de que, acabado o Mundial, que ele voltasse a esse estado de repouso absoluto para que tudo se consolidasse. Agora o Abel vem com a informação de que a avaliação é mais crítica ainda, de que vai precisar operar de novo para melhorar a situação da cicatrização. Ok? Então, que seja feito isso e que aí sim, a partir dessa segunda cirurgia, que eles tenham uma recuperação 100% adequada, para não ficar nesse entra e sai. Para quando ele volte para valer. Tá? É um ativo caro, é um jogador caro, mas que só com o gol de ontem já se pagou, né? Com juros. Né? Então, é um jogadoraço e, como disse o Abel, é para isso que ele veio. We'll go right here. Abel, aqui, tudo bem? Gustavo Zupac da ESPN, parabéns pela classificação. Uma característica curiosa do Palmeiras até aqui é que todos os gols que o Palmeiras fez na competição foram marcados por jogadores que vieram do banco. Teve o gol contra do Awali e os outros 4 gols marcados pelo Palmeiras, pelos jogadores que vieram do banco. O quanto que isso te diz sobre a profundidade do elenco, que é uma marca dessa temporada, seja para os jogos que não foram tão bons como o do Inter Miami, que o banco te ajudou a mudar o jogo, ou como hoje, onde o jogo era bom, o Palmeiras era melhor e o banco te possibilitou vencer a partida? É ótimo, às vezes eu chego ao final de cada jogo, quando leio algumas análises vossas, né, os melhores são sempre os que entram. Olha, é ótimo, eu fico muito feliz por já quase todos poderem ter jogado e participado neste Mundial. Eu disse-vos antes mesmo na fase de grupos que ia procurar viver este Mundial de maneira diferente. Com a mesma entrega, com a mesma dedicação, mas mais leve, né? Mais leve naquilo que é a exigência que às vezes eu coloco em mim mesmo e coloco nos meus jogadores. Isso às vezes pode se tornar uma pressão extra e não deixar os jogadores e o próprio treinador ser mais criativo. Às vezes a vontade tanta de querer ganhar atrapalha aquilo que são as decisões, mas acho que dá para ver a forma como, por exemplo, o Flaco Lopes hoje não jogou, mas como festejou.
O Roque entrou e ajudou muito a destruir, entre aspas, aquela linha defensiva que é fortíssima. O Botafogo, na minha opinião, tem uma linha defensiva muito experiente, muito forte. E é bom, quando nós estávamos a preparar o Alá já há algum tempo, dar-lhe minutagem. É um jogador que nós podemos contar, o próprio Luigi, quando sair o Estevão. Nós temos uma bela mescla entre experiência e muita irreverência e juventude. Eu particularmente gosto muito. O Luigi hoje inicialmente não estava nos planos, mas durante o jogo eu achei que ele nos podia ajudar também. Mas é ótimo poder ir olhar para o banco e trocar jogadores e a equipa continuar consistente naquilo que são os processos. E não vamos ganhar sempre, não éramos os piores só porque empatamos com o Miami e fizemos uma excelente segunda parte, nem agora. Somos os melhores porque fizemos um jogo muito bem conseguido, taticamente, tecnicamente, mentalmente, que somos os melhores. Acabou este jogo, dar os parabéns aos meus jogadores, celebramos, mas amanhã é outro dia e vamos preparar para o próximo jogo. E também lhes disse que é importante nós competirmos com paixão e jogar com amor, porque em determinados momentos nós esquecemos que se fosse há uns anos atrás todos nós pagávamos para poder estar numa competição como esta, e quando nós pensamos nisso, vem-nos logo o sentimento de gratidão por poder estar a participar num torneio como este, em vez de eu tenho que ganhar, senão toda a gente me vai. Não, se ganhar, ótimo, se perdermos e dermos tudo, ótimo na mesma. Foi isso que eu disse aos jogadores, temos é que chegar ao final do jogo com a consciência de que entregamos o que tínhamos hoje, e foi isso que eles fizeram. Parabéns para os nossos jogadores, foram espetaculares, criaram uma energia muito boa. E não tenho palavras para falar dos nossos torcedores. O que eles fazem é algo inesquecível, extraordinário, e tenho a certeza que os que lá estão muito bem representados por estes que estão aqui connosco. Bom, primeiro eu quero falar sobre essa última parte, quando ele fala da torcida. De fato, tive a honra de estar lá na primeira fase. O pessoal que está lá continua representando muito bem. Ontem fomos maioria absoluta dentro do estádio. Mais um espetáculo da torcida do Palmeiras, que dizem que é uma torcida de teatro, meia boca, né? Dizem. Com relação às observações que ele fez do elenco, ele citou nominalmente alguns jogadores de forma positiva. E eu tenho uma impressão de que o Abel ele é tão tático, ele tem essa tendência tão forte de fazer o trabalho dele. Porque qual é o trabalho do técnico? Exatamente isso, é fazer a distribuição tática, né? Além do desenvolvimento técnico de alguns jogadores. Que ele parece que ele tenta, ele usa os momentos iniciais do jogo, às vezes até o primeiro tempo inteiro, simplesmente para fazer uma leitura, para daí no segundo tempo deixar o time do jeito exatamente que ele quer e ganhar os jogos. E às vezes isso não é possível, até porque não existe fórmula perfeita, fórmula infalível. E isso talvez explique um pouco porque só os jogadores do banco fazem gols ultimamente. Ele está absolutamente obcecado com esse tipo de forma de jogar, né? E eu não estou falando de modelo tático, mas de como conduzir o jogo. Então, muita gente fala assim, porque o futebol do Palmeiras é feio. O futebol do Palmeiras é tático e é de entrega. Embora a gente tenha jogadores muito habilidosos, como, por exemplo, o Estevão, que já não está no melhor de sua forma, por razões óbvias, porque ele já está vendido. E você veja que o Estevão não esteve nesses comentários elogiosos do Abel, nesta fala, que eu também acho importante. We're gonna go right here in the front. Abel, boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns pela classificação. Ontem você e o Renato Paiva disseram por aqui nas entrevistas coletivas que, pelo conhecimento das equipes, os contatos frequentes no Campeonato Brasileiro, competições continentais, tornavam um pouco mais difícil você surpreender o adversário. Você acha que conseguiu isso de alguma maneira com esse quarteto que foi colocado em campo mais ofensivo hoje, de jogadores muito jovens, e também com a inversão, né, colocando o Alain entre os titulares, com o Estevão caindo pelo lado esquerdo? Renato até disse ontem que uma das estratégias seria
tentar não deixar o Estevão no 1-1, e sempre que tivesse esse 1-1 que alguém precisaria da sobra, e ao lado direito ali, onde o lado direito da defesa do Botafogo, que o Estevão tem muita superioridade enquanto esteve em campo. Você acha que conseguiu surpreender de alguma maneira, e o que foi o mecanismo principal do Palmeiras para ter a superioridade para cima do Botafogo? Obrigado. Entra naquilo que a gente acabou de falar, essa questão tática, né? Essa obsessão, acho que não só do Abel, o repórter até mencionou que o Paiva também está com com essas observações aí sobre como vencer os duelos táticos. Então, os técnicos são pagos para isso, né? Então, eu entendo essa abordagem quando temos essas entrevistas com os treinadores. Quando se fala com os jogadores, já não é tão assim, né? É mais legal. Mas, de toda forma, para quem gosta de tática, é um prato cheio. Segunda parte não te posso dizer. Tem que ser vocês a descobrir o que é que eu fiz. A outra parte, sim, mas acho que surpreendi sim 15 minutos. Ele depois rapidamente ajustou aquilo que era a nossa dinâmica que nós criámos para eliminar aquela pressão que eles fizeram mais contra o Paris Saint-Germain até de contra o Atlético Mineiro, do Atlético de Madrid. E parece que joguei, estou cansado. Contra o Atlético de Madrid, sim, fizemos algumas nuances, mudámos o Estevão de lado, porque queríamos um bocadinho mais profundidade do lado esquerdo. Demos a oportunidade ao Alá jogar, sim, por esse lado acredito que possa ter sido surpresa, mas eu acho que um treinador só surpreende o outro nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois nós conseguimos pegar nessa toada e nessa dinâmica. Ele também fez alguns ajustes naquilo que depois foi o nosso momento de pressão, a forma como eu acho que ele está, sinceramente, eu já jogo contra o Mr. Renato Paiva já algumas vezes, eu acho que ele fez um upgrade ótimo na forma dele pensar. Eu acho que ele era um obcecado e bem naquilo que eram as dinâmicas defensivas, e eu, como era um bocadinho mais o oposto, era um obcecado para aquilo que são as dinâmicas defensivas. Eu acho que eu me equilibrei mais e ele também se equilibrou mais. Acho que é um excelente treinador, mas como todos ganha e perde, e hoje ganhei eu, mas nada tira o brilho daquilo que foi o que o Botafogo fez nesta competição. Dei-lhes parabéns a ele, ao Renato, dei-lhes parabéns ao Marlão, excelente jogador. Tenho o Gregory, que é o outro que não jogou hoje, mas que também é um jogador fantástico, são um motor desta equipa, e sem ele o Botafogo também não tem a mesma força. Mas sinceramente, naquilo que foi os 90 minutos, eu acho que nós hoje fomos melhores. Eu ainda não vi os dados estatísticos, mas acho que o goleiro deles esteve muito, muito bem. Fez grandes defesas que se calhar nós poderíamos ter chegado ao final dos 90 minutos já com pelo menos um gol feito. Mas futebol é assim mesmo, ganhamos nós, parabéns por aquilo que nós fizemos, vamos continuar. Agradeço as palavras do presidente do Botafogo e dos seus jogadores, dar-lhes parabéns a eles porque fizeram e pela boa propaganda que fizeram ao futebol brasileiro, e agora nós vamos continuar o nosso caminho para mais uma fase. Tem um ponto que eu acho que é importante a gente mencionar, que é exatamente a falta que o Gregory fez para o time do Botafogo. Eu acho que o Botafogo teria sido um adversário muito mais difícil se o Gregory tivesse jogado. E, aliás, é o que deve acontecer também com o Chelsea, que perdeu o Caicedo para o jogo contra nós. Tudo bem, nós perdemos o Gomes e o Piquerez, mas eles perderam o Caicedo, que é o equilíbrio do meio-campo dos caras, o melhor jogador ontem no jogo contra o Benfica. E o Gregory fez muita falta. Muita gente colocando a culpa, né, os cariocas, a imprensa carioca, principalmente os botafoguenses, colocando a culpa no técnico, que foi covarde, que não atacou o Palmeiras. Ou será que não foi o Palmeiras que não deixou o Botafogo jogar? Será que não foi o Palmeiras que fechou todas as saídas do Botafogo? Será que não foi o Abel que fez uma leitura perfeita de todas as estratégias de ataque do Paiva e prensou o Botafogo em seu campo defensivo? Por que o Palmeiras nunca tem mérito? Por quê? Por quê? We'll go right in the third row. Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Ontem, Abel, eu falei com um grande amigo seu, João Azevedo, foi diretor da faculdade onde você se formou.
meu professor. Exatamente. E ele me disse que Não me você... deixava colar nas aulas. Vim lá no fundo, fiquei sozinho aí. Era professor de pedagogia. Exatamente. Ele disse que desde lá, quando você tinha 25 anos e ele era o diretor da faculdade, você já estava preparado para viver esse momento. Em que academia te ajudou? Ótima pergunta. A academia é faculdade. Muito. Ajudou-me na formação que eu sou como homem. Por isso eu me bato muito. Eu acho que a maior ferramenta que alguém pode ter é estudar, é se formar, é investir, quem pode. E as pessoas não sabem, mas nessa altura eu jogava e estudava ao mesmo tempo. Eu era profissional de futebol, jogava no Vitória de Guimarães. O meu treinador às vezes deixava-me chegar tarde ao treino para eu continuar a fazer a minha faculdade. E ele era de facto o diretor pedagógico. Eu adquiri o estatuto de trabalhador estudante. Portanto, quando eu faltava às aulas, eu não reprovava porque tinha o estatuto de trabalhador estudante. Depois fui à Seleção Nacional de Sub-20, adquiri o estatuto de atleta de alta competição e estudava e fazia os exames quando eu podia. Foi assim que eu me formei. Eu comecei a jogar futebol em 1997 e acabei o meu curso em 2002. De 97 a 2002 passei por 3 clubes: Penafiel, Vitória de Guimarães e Braga. E nesses 3 clubes eu formei-me como professor de ensino básico de variante de educação física. Quando eu acabei o meu curso superior, ainda como jogador em Braga, comecei a tirar os meus cursos como treinador. Eu com 27 anos já tinha o 2º nível de treinador. Não sabia quando é que ia usar, ou se ia usar, mas o que eu digo aos meus jogadores, que muitas vezes quando têm tempo livre, aprendam uma língua, aprendam a tocar um instrumento, saiam, porque nós vivemos tanto o mundo do futebol e sobretudo os jogadores, e eu acredito muito nisto mesmo. Acredito que quanto melhor homem eu for, melhor jogador eu vou ser. Muito mesmo. E digo isso muitas vezes aos meus jogadores. E tenho alguns jogadores aqui, por muito que eu os ajude como jogadores, eles primeiro têm que crescer como homens. Quando eles forem melhores homens e forem mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores. Foi nisso que eu acreditei desde o primeiro momento que eu me formava. E se fosse melhor homem, ia ser melhor jogador. Se eu percebesse um bocadinho o que é que o treinador queria, ia ser melhor jogador. E ele é uma das pessoas que marca muito a minha... Não é o único, mas é um dos que marca muito a minha carreira. E era verdade, eu às vezes gostava de ir para próximo dos melhores alunos, mas ele colocava-me lá no canto e dizia: esse lateral direito aí não pode cruzar bolas para fora. Eu tinha que fazer os exames sozinho. E bem, é assim que tem que ser. Essa fala, por mais que eu tente desviar dos trechos da coletiva antes de ver e fazer o react, essa chegou em mim antes, ontem ainda no pós-jogo. Todo mundo ficou muito assustado com essa fala dele. E agora eu entendi o contexto, porque ela chegou cortada e eu não tinha o contexto dessa resposta. Gente, ele está dando uma resposta genérica, não é um recado específico para ninguém, não é que ele está puto com alguém, não me pareceu isso. Posso estar enganado, mas não me pareceu isso. Porque isso daí foi uma indireta para fulana, foi uma indireta para cicrana, aí começa a especulação. Para mim, ele falou de forma genérica sobre o perfil de alguns jogadores. E se você tem um grupo de 30 atletas, 35, contando os moleques que eventualmente se juntam, você não vai ter um perfil homogêneo. Você vai ter jogadores com um perfil mais completo, não sei qual seria a melhor palavra para descrever essas características todas que ele descreveu. Então, um cara completo, um cara que tem gosto pelo treino, gosto pela tática, disciplina, que tenta ampliar seus horizontes no dia a dia de forma pessoal, como ele disse, estudar, aprender a tocar um instrumento musical, crescer como homem. Então, ele não está falando de caráter, tem que ser homem, né? Não é isso. É crescer como pessoa, crescer como ser humano, né? E eu entendo que o sentido que ele quis dar a essa expressão foi
Porque quem fica fazendo só uma coisa, não cresce. Pode até ficar muito bom naquilo que se propõe a fazer, mas não é uma pessoa completa. Então, eu entendi, vendo agora no contexto da resposta, que foi uma pergunta sobre a trajetória acadêmica dele lá em Portugal, o que ele quis dizer, tá? Então, acho que menos apocalipse, né, gente? Menos apocalipse. We have time for one Como é que more. você o descobriu? Isso é um tesouro. Isso é um tesourinho, certo? Boa tarde, Abel. João Cardo. Boa tarde, Abel. João Cardo Verdazo. Abel, hoje o Palmeiras foi escalado com 5 jogadores diferentes do último jogo da fase de grupos. E para a próxima partida, você também vai precisar fazer algumas alterações. Você vai ter jogadores suspensos, né? Claro que tem o Murilo ainda lesionado. Qual que é a importância de ter esse elenco com mais profundidade, que acho que talvez, desde que você chegou ao Palmeiras, talvez o elenco mais amplo assim que você tem, e como que você planeja se virar numa competição como essa, que tem jogos um em seguida do outro, assim, que você precisa mexer na equipe ao longo dessas partidas, considerando esses desafios que você tem, essas suspensões e toda a questão tática também. Obrigado. Eu peguei umas respostinhas atravessadas de alguns leitores, principalmente em rede social, muitos atacando o João, falando que o João está fazendo perguntas provocativas e querendo tumultuar. Eu acho que estão confundindo o João com outro colega aí, porque eu não vi nada de errado nessa pergunta, nada provocativo. E outra, o repórter está lá não é para alisar, o repórter está lá para extrair respostas do entrevistado. Claro que nós, como palmeirenses, a gente tenta fazer essas extrações, nós aqui do Verdazo, tá? Nossa forma de trabalhar, como a gente definiu que devem ser feitas as perguntas, as interações. A gente tenta extrair de uma forma que não tumultue, que não tente ser maior que o Palmeiras. A notícia não pode ser maior que o Palmeiras, que o bem-estar do Palmeiras. Mas, mesmo assim, a gente tenta extrair respostas. Isso é importante. Isso é o papel de quem está lá perguntando. E eu não vi nada de errado nessa. Vocês viram algo de provocativo, de algo que tumultue? Eu não vi nada. Então, eu acho que... Curioso que vieram vários, né? De uma hora para outra, vieram vários atacar o Verdazo aqui, falar que o João está tumultuando a entrevista. Vocês viram alguma coisa nessa pergunta que tumultuou a entrevista? Eu, honestamente, não vi nada. Para fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro, sai lateral, entra lateral, sai ponta, entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações, lesões, castigos, nós podermos ter outras soluções. Portanto, não temos esses jogadores, irão jogar outros e não temos zagueiros, um vai jogar na esquerda, outro vai jogar no centro, porventura os que jogaram hoje, o Gomes está fora, os que acabaram seguramente vão ser os que vão entrar no próximo jogo, mas sinceramente ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouquinho, ir para casa, ou para casa não, mas para o hotel, tentar apagar e descansar que eu preciso. Aliás, o tom de voz do Abel nesta coletiva está de cansaço. Ele até falou, ele verbalizou, estou cansado. E se vocês forem ver, o tom de voz do João, ele está esgotado, ele está cansado, ele vai ficar até a final, porque ele quis. E é muito cansativo, gente. Essas 2 semanas que eu passei lá realmente foram cansativas ao extremo. Claro que um grande prazer, se tivesse que fazer de novo, faria. Farei das próximas vezes, tenho certeza que o Palmeiras vai jogar o próximo Mundial, mas é cansativo e a gente nota como é puxado. Go right here. All right, Coach, congratulations. I am Shino Oludare from Nigeria and I write for flashscore.com. Nigeriano vai fazer a pergunta. Now the question is, what does qualifying for the next round mean to Palmeiras and Brazilian football? And also, you played 1 other than 20 minutes today.
how do you prepare mentally and physically for tougher opponents in the next round? Thank you. O que significa para o futebol brasileiro chegar às quartas de final e como ele preparou o time para jogar 120 minutos, como foi essa partida contra o Botafogo? Every time or every single game, I spoke with players, our plan. If we are winning, what we need to do to block them. If we are losing, what we need to do to be more aggressive. Todo jogo ele conversa com os jogadores sobre os planos. O que fazer quando está perdendo, o que fazer quando está ganhando. Isso a gente que está há tanto tempo com o Abel, a gente já sabe que é assim que ele trabalha, né? Que o Palmeiras tem planos definidos. If we have less one player and we need to stop them like we did, or if we have less one player and you need to play more aggressive, even with one less player. Também os planos quando você tem um jogador a mais ou um jogador a menos. No caso, o Palmeiras com um jogador a menos por 5 minutos. I know because I work with them last 5 years, so I know them, they know me. So with some talks, we can. No nosso caso, como ele está há 5 anos no Palmeiras, ele conhece muito bem os jogadores conhecem muito bem ele, então está todo mundo na mesma página. Adjust like we did today with less one player. If you saw, we put 3 players in the middle, one number 5, one number 8, and the 11 player, our 11, close inside, and we let our striker not in front but in half space, in left half space. Então, quando o Palmeiras ficou com 10, ele teve que ajustar o time. Aí ele fez o time ficar com um 5-3-1. Ele ajustou o Facundo ali do lado esquerdo. Ficou com 2 volantes ainda protegendo e uma linha com 5, né? Com o Mike, o Giai, os 2 zagueiros e o Piquerez. O Aníbal e o Rios, mais o Facundo fazendo uma proteção. E só o Luigi posicionado à frente, só que um pouquinho mais à esquerda. And the others, my wingers, follow the fullbacks of them. And we support with all our strength in the middle, because the opponent will cross for sure. So extra effort. Tá meio Joel Santana, hein? Essa entrevista do Abel, hein? Vamos lá. That we need, and we need to suffer together. And I speak with them many times. In some moments when we cannot play like we did, we cannot have the ball like happens today in last 15 minutes. We need to be very strong here, Deu para entender, né? Stay together to give our maximum. And I think this victory was better because this, even with one player or with one less player, one player less than the opponent, we can block them, we can support the whole attack from our opponent, and we deserve it because the game was 90 minutes plus extra time, and in all this time, I think my team was better than opponent, and we deserve to go in next stage. Ele disse que a gente mereceu a vitória, porque tanto nos 90 minutos quanto na prorrogação, nosso time foi melhor e que soube bloquear o time do Botafogo quando conseguiu a vantagem, tanto quando ainda tinha 11, mesmo quando ficou com 10. Então, ele descreveu ali toda a dinâmica defensiva e como ele entende que o Palmeiras bloqueou o Botafogo. Eu entendo que o Palmeiras deveria ter ficado mais com a bola. Ok, sem a bola, você tem esses mecanismos de bloqueio. Mas o Palmeiras estava rebatendo demais a bola no final. E, parece que com medo, parece que a bola queimando o pé dos jogadores. E não. O Palmeiras teria feito o sofrimento ser menor e os riscos serem menores. O sofrimento, tudo bem. O problema são os riscos assumidos. E o Palmeiras deveria ter assumido menos riscos, ficando mais com a bola no pé naquela parte final. One last one right here. Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, TV Gazeta. Filadélfia, Rock Balboa, sofrimento todo, né? Você sabe muito bem como é que é o final dessa história, né? Mas, o Abel,
quantos milhões de treinador que você brinca que temos aqui desse lado na torcida? São 15, 20, 30 milhões. Torcedores que pedem o Malan, que pedem o Maurício e etc e tal. E Torcedores ou treinadores? Desculpa, não. Não, quantos treinadores existem aqui também? Que você brinca, né? Existem milhões aqui, mas só um tá aí sentado, né? E por todos os cursos que você fez aqui, tirando toda a sua carreira de profissional praticamente para estudar. Mas, de alguma forma, Abel, quando o momento de alguns jogadores passa a ter esse destaque e o torcedor também passa a enxergar do outro lado, nós aqui opinamos de forma às vezes correta, incorreta, aí o treinador do outro lado vira o teimoso, ele vira o gênio, você fala sobre isso. O quanto que algumas coisas também você consegue pegar de fora para entender que o momento pode fazer a diferença como hoje? Para mim, o jogo do Palmeiras hoje, no ano, mentalmente, fisicamente, pelo peso, foi o melhor. Tá? E muito também por alguns jogadores que entraram, especialmente o garoto Alan, que não aguentou até o fim, talvez, o calor. O Estevão estava no melhor jogo dele e, infelizmente, talvez, acho que acredito, pelo calor saiu. O quanto que isso também te traz satisfação de entender que algumas opiniões lá fora, se é que te influenciam e quando dão certo, o sentimento é positivo, como você tem colocado agora? Vou te ser sincero. Vamos lá. Não foi o João Quer que fez essa pergunta, tá? Então, se tem alguém bravo com o João Quer, não foi ele que fez essa pergunta. Se eu entendi bem, o nosso colega aqui quis dizer assim, olha, o quanto você está indo na rede social e aprendendo com os torcedores e mudando o time por conta das críticas que vêm de fora. Eu prefiro ouvir a resposta do Abel. Eu não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Não reconheço competência para... Ouço, vejo, dá-me... Como é que eu te vou dizer? Dá-me energia. Eu preciso dessa gasolina para despertar o meu espírito competitivo. Mas é bom que tenham muito... Sabem que eu também tenho um treinador em casa. É feminina. É? E ainda bem que há muitos treinadores. Sabem porquê que ainda bem que há muitos treinadores? Porque o futebol precisa disso. O futebol precisa dos vossos comentários, precisa das vossas opiniões. Outras pessoas que têm fora podem ter opiniões diferentes. Sabem, eu quando... Eu tenho aqui um anel que quando me casei, ele é ouro e é fininho. Mas se eu quiser saber quanto é que vale este anel, eu tenho que ir ao especialista mesmo. Não vou à feira perguntar quanto é que vale este. Tenho que ir a um especialista. Um especialista de treino. Um especialista que vai pesar, que sabe quantos quilates tem. E aí eu ouço. Aí eu ouço. Treinadores eu ouço. Especialistas de futebol eu ouço. Opiniões são só opiniões e está tudo certo. E ainda bem que há muitas opiniões. E há algumas que eu gosto de ouvir porque me alimentam como competidor. Sabem quando dizem, pá, não presta para nada, já acabou o ciclo dele, o gajo não... Isso dá-me uma vontade de trabalhar ainda mais. Ah, é? Depois de tudo o que nós já fizemos aqui, que estamos a fazer e que vamos fazer, ah, é? Vocês, em vez de valorizar aquilo que têm, dizem assim, não, porque realmente este treinador valoriza, ou pode valorizar aquilo que é o futebol brasileiro, é o contrário. Parece que querem afugentar. E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Vale, Abel, vale. Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Correto. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Nem aquilo que fazem a mim, nem os jogadores que eu tenho, nem o que fazem à minha família. Em lado nenhum. Isso eu tenho a certeza absoluta. Eu não joguei em muitos clubes, joguei em poucos clubes, mas este é um clube que, vou voltar a repetir, que cuida, que protege e que nos ajuda a crescer. Eu não vos vou dizer que a Leila me disse a seguir ao jogo do Miami, mas é uma sorte para um treinador como eu ter uma presidente como ela, é uma sorte. É uma sorte. E é por isso que eu gosto tanto do Palmeiras dentro do CT, como eu gosto, estes torcedores são únicos. E acho que não vou encontrar também em lado nenhum. Portanto, enquanto eu estiver aqui, eu vou desfrutar com os meus jogadores ao máximo. Porque clubes como o Palmeiras, digo, mas tu és do clubes como o Palmeiras, há muito poucos nos dias de hoje.
Tá bem? Thank you, Abel. Então, terminou a entrevista do Abel, excelente entrevista, né? Essa parte final foi muito esclarecedora, né? O que ele faz com as críticas que vêm de alguns torcedores e mesmo de jornalistas ou de torcedores travestidos de jornalistas. Ele falou assim: eu adoro essas críticas porque me faz jogar com mais raiva, né? Ele ia usar uma expressão que ele usa lá em Portugal, mas ele já percebeu que ele não pode usar aqui no Brasil. Ele fala: isso me dá pica. Não, aqui não. Aqui é outra coisa. Mas todo mundo entendeu, né? Que ele gosta, ele fica... Né? Ah, é? Tá bom. Então, eu vou... A partir dessa informação, que eu não tinha, acho que ninguém tinha, eu vou mudar a minha relação com a Enzolândia. Enzolândia, continuem sendo Enzos, que é isso que faz o Abel ser cada vez melhor. E não é pelo que vocês falam, é só pela raiva que vocês dão nele. Tá? Não é nada... Vocês podem ficar falando um monte. Falem mal, qualquer coisa. Critiquem. De vez em quando ele vai fazer o que vocês acham que é para ser feito. Na maioria das vezes ele vai fazer outra coisa completamente diferente, porque vocês não têm competência. Aliás, vocês não. Nós não temos competência, porque nós não temos a vivência que esses profissionais têm dentro do futebol. Então, continuem fazendo isso, que está dando muito certo. E assim terminamos mais este React. Ótima entrevista. Que entrevista boa, né? Apesar do cansaço do Abel, ele já deixou bem claro a que veio e a que pretende continuar. E só uma observação. Por mais que a gente tenha restrições a alguns modus operandi e algumas manias e algumas determinações e imposições da nossa presidente, acho que o mais importante ela faz, que é manter a harmonia dentro da academia de futebol e dar todas as condições para que um técnico desse quilate faça seu trabalho. Esse era um grande receio nosso, uma pessoa que não é do meio, uma outsider, chegando no futebol, como ela vai manejar tudo. E, nesse ponto, ela tem se saído muito bem e a satisfação do Abel é um indicativo muito grande. Então, nesse ponto, temos que aplaudir, sim, a presidente Leila Pereira. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência de sempre. Hoje, domingo, tem live, hein? Vai ter live hoje à tarde, em algum momento. Tá bom? Fiquem atentos aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, um grande abraço, saudações alviverdes.